a questão de como nós, nutricionistas, né, devemos nos comportar diante de, né, de situações que a gente atender, né, pacientes com hipertensão e diabetes, e, diga-se de passagem, né, como a gente já falou, né, a maioria do número de pacientes que provavelmente vocês vão, né, atender, talvez seja um pouco mais diferente, porque acaba que, como vocês vão ficar, né, a Gabriela não, que vai ficar no NISA, né, então no NISA é mais fácil realmente ter esse tipo de público, né, mas né, os outros meninos, né, que vão ficar em outros lugares, pode ser que talvez não seja tão frequente, mas com certeza, né, vão ter vários pacientes com diabetes e hipertensão, né? Certo? E qualquer coisa, qualquer dúvida, se vocês não estiverem conseguindo ouvir, porque aqui fora, eu acho que eu vou ter que pedir para os meninos falarem baixo. Se não estiver passando alguma coisa assim, né, ou então alguma dúvida também, podem me chamar, certo? Tá? Então, é só mesmo para a gente relembrar, né, questão de parâmetros, né, para atendimento, né, de diabetes e hipertensão, certo? E, inicialmente, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre diabetes, né, certo? A definição de diabetes, né, que diabetes é uma doença crônica, né, todo mundo sabe, nós todos sabemos, né, e ela acontece, né, quando o nosso pâncreas, né, ele não produz mais insulina suficiente, ou quando o corpo não pode, né, de uma forma efetiva, estar usando essa insulina que é produzida, né? Então, pode acontecer dessas duas formas, né? O pâncreas não para de produzir, né, essa insulina, ou, né, o nosso corpo não consegue mais utilizar, né, essa insulina que é produzida por ele, tá? É muito importante, né, porque é um problema de saúde pública, né, que, como eu já falei, né, acomete muitas pessoas e a cada ano vem crescendo mais e mais, né, a quantidade de pacientes que são, né, acometidos por diabetes. É incrível. Antes a gente não via tanto saúde, né, mas hoje em dia, né, de uns anos para cá, de uns 4 anos para cá, 5 anos para cá, a gente vem vendo realmente um aumento muito grande, né, de pacientes com diabetes, com pré-diabetes, né, então realmente é preocupante, né, bastante preocupante. A educação, né, e a orientação, né, são suportes, né, para que as pessoas, elas consigam, né, tenham uma consciência de que elas têm uma doença crônica, digamos assim, de informação, né, elas consigam ter consciência que elas precisam trazer essas informações para ter, né, o seu autocuidado, né, para fazer o seu autocuidado, né, então, elas são essenciais para que realmente essa doença se agrave, né, e traga mais complicações para esses pacientes, né. Muitos deles, né, têm muitas dúvidas, né, apesar de ser realmente para a gente, né, ser uma coisa bem comum, né, e a gente já ter muitas ideias, né, muita ideia e muita informação, muitas informações, né, muita informação sobre, né, como é a questão da alimentação, como é que se dá, né, a questão da doença, complicações, ela pode trazer para o paciente, mas realmente as pessoas, elas ainda têm muitas dúvidas e muita dificuldade mesmo de entender o que faz mal, né, relacionado à alimentação, né. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre a classificação, né, de uma forma bem breve, né, mais breve sobre a classificação, né, da diabetes, certo? O tratamento, né, adequado e a definição, né, de estratégias, né, e o rastreamento, né, para essa diabetes, ele vai, né, fazer com que
seja diminuída essa questão das complicações, né, causadas por essa doença, certo? Então, a classificação ela vai trazer também, né, a permissão desse tratamento, né, esse tratamento adequado, certo? A Sociedade Brasileira, né, de Diabetes, ela recomenda a classificação baseada na etnopatogenia, né, dessa doença. Então, vão ter alguns tipos, né, de diabetes, que você já escutaram, né, já conhece, com certeza. Diabetes tipo 1, né, diabetes mellitus tipo 1, a diabetes mellitus tipo 2, ou diabetes gestacional, e alguns outros tipos de diabetes também, né, alguns diabetes autoimunes, né, fora o diabetes mellitus tipo 1, né, e para a gente lembrar, né, quais são os principais sinais e sintomas compensados, né? Então, aqui essa figurinha, ela resume, né, muito bem, né, quais são esses sinais e sintomas de uma diabetes descompensada, né? Como é uma doença meio que silenciosa, né, digamos assim, os sinais e os sintomas, eles vão servir, né, de alerta para que essa pessoa, né, comece a achar que tem algo de errado, né? Doença silenciosa, quero dizer assim, você não consegue, né, ver de imediato que tem algo, né, de diferente, mas você pode ir se percebendo. Então, alguns sintomas, né? A necessidade frequente de urinar, né? Níveis, né, elevados de glicemia, a cicatrização difícil, né? Isso aí é um sinal bem clássico. A perda de peso, né? Formigamento, né, nas extremidades, por conta em causa da má circulação sanguínea, fome em excesso, né? Porque trocando por miúdos, né, a gente sabe que a diabetes, a gente, né, o paciente a pessoa está comendo, mas, digamos assim, não está se alimentando, né? Porque pela essa dificuldade, tanto ou da produção da insulina, ou do nosso corpo utilizar corretamente, né, essa insulina, é, após, né, a gente se alimentar e ter toda a questão da digestão, né, e tudo, né, ser digerido, se transformar em glicose, né, a glicose vai ficar, digamos assim, flutuando no nosso sangue e não vai ser utilizada da forma como deveria ser, né, pelas nossas células, né. Então, é como se a pessoa, como eu falei, a pessoa está comendo, mas não está se alimentando, né, digamos assim. O cansaço frequente, né, também é uma coisa que eles relatam bastante. A visão turva, né, a sensação de sede excessiva, né, que é polidipsia, né, que a gente chama, irritabilidade, né, são outros problemas de pele, né, desregulamento na pressão arterial também, né, então, disfunção sexual, né, também pode acontecer, infecções urinárias frequentes, então, assim, são algumas. Eu achava muito engraçado que eles diziam, era assim, os pacientes diziam assim, não, é porque a minha diabetes é uma diabetes que emagrece. É a diabetes de fulano, é a diabetes que engorda. Eu não sei o que, é que eles queriam dizer com isso, né? Porque, de fato, né, o que a gente vê é que realmente, antes do paciente descobrir, né, e começar a ter um controle, né, as pessoas relatam perda de peso, né? E não ganho de peso, mas tudo bem. Acho que eles querem dizer assim, que é relacionada à obesidade. Acho que era isso, né? Mas, enfim, eu achava engraçado que eles falavam dessa forma, né? Muitos pacientes falavam dessa forma. E aí, outras classificações, né, também, que podem, para ser feita, né, essa classificação da diabetes, né, eles vão levar em consideração, né, algumas características clínicas como, né, o momento do início da diabetes, né, a história familiar, então se a pessoa já tem, né, na família, a questão de alguém com diabetes parente, né, de primeiro grau com diabetes, né, a função residual ainda dessas células betas do pâncreas, né, relacionada a essa questão da produção se tem produção de insulina ou não, né, índice de resistência a essa insulina, né, o grau de obesidade que a pessoa tem, né, a gente sabe que a obesidade, né, ela já por si só causa, né, uma resistência à insulina, né, bastante considerado. A presença de autoanticorpos, né, de anticorpos mesmo criados
nosso organismo, né? E que pode fazer com que ela venha, né, a desenvolver a diabetes, né? Certo? E a classificação mais comum, né? Como a gente já tinha falado, né? A diabetes tipo 1, né? Que ela é uma doença de natureza autoimune, né? Ou idiopática, né? Causando. Deixa eu tirar aqui. Que destrói, né, as células beta, causando geralmente deficiência absoluta de insulina, né? Então, a gente sabe, né, que a diabetes tipo 1, ela é uma doença autoimune, né? Certo? A diabetes tipo 2, né, resulta, como a gente já até falou, né, da resistência à insulina ou da deficiência dessa insulina. Da deficiência realmente da função, né, dessa insulina mesmo. A diabetes gestacional, né, ela é, né, a diminuição da tolerância à glicose, diagnosticada primeira vez na gestação, né? Então, tem que sim ser diagnosticado dentro da gestação, né? Como o nome já dizendo, gestacional, né? Não há uma causa exata mesmo, né? Ainda conhecida, mas tudo indica, né, pela questão mesmo da hormonal, né? E ela pode, essa flutuação hormonal, né, que há durante a gestação, e ela pode ou não, né, perdurar depois da gestação, certo? Não é obrigado, né, você ter diabetes gestacional e você continuar, né, com diabetes. Outros tipos, né, são decorrentes de alguns defeitos genéticos, né, associados também a outras doenças ou ao uso de alguns medicamentos. Falando um pouquinho de diabetes, né, tipo 1, vai ser causada, né, pela destruição das células beta, né, que gera do pâncreas, né, geralmente ela é autoimune realmente, né, o que leva mesmo a uma deficiência, né, grave na secreção de insulina, né, então, se as células beta do pâncreas são que produzem, né, células do pâncreas que produzem a insulina, há, né, uma destruição dessas células, então, consequentemente, vai haver, né, uma deficiência desse hormônio. Pode ser diagnosticado em qualquer idade, embora seja o tipo mais comum em crianças e adolescentes, né? Dados recentes eles vão indicar que atualmente há mais casos novos de DM1 diagnosticados na vida adulta do que na infância e na adolescência, né? Então, pode ser diagnosticado em qualquer idade, mas a gente vê realmente que é mais comum mesmo na infância e na adolescência, né? Pacientes com DM1, né, diagnosticados na vida adulta, muitas vezes são erroneamente classificados como DM2, né? E a DM1 só vai ocorrer mais na infância e na adolescência, né? E ela pode, né, ocorrer de duas formas, né? Imunomediada, né, que vai ser a destruição autoimune das células betas do pâncreas, as células beta do pâncreas, né, que vão ser, como já falei, as que, né, produzem, né, a insulina, ou, né, pode ser causada de forma idiopática, né, por alguma doença, né, que fez com que a pessoa se tornasse DM1, né? E, né, de fato, né, dessa forma, né, vai ser desconhecida, né, como foi que ela surgiu, digamos assim. Os sintomas, né, a pessoa vai apresentar a magreza, a sede excessiva, né, que é a polidipsia, né, como a gente já tinha falado, a micção excessiva, né, que é a poliúria, desidratação, distúrbios eletrolíticos e cetogênica com problema de dicção, e cetoacidose, né, então, os mesmos, né, sintomas dos tipos de diabetes, né, certo? A cetoacidose diabética, né? Quais são os sinais e sintomas, né? Sinais e sintomas de hiperglicemia, perda de apetite, né? O hálito de cetona, né? Aquele cheiro mesmo saindo, né? Pelo hálito da pessoa, né? Quando há mesmo o consumo de gordura, né? Como fonte de energia, né? Já que não há a
fato, né, já que não há, na verdade, a insulina, né, colocando essa glicose para dentro das células, né, então o corpo vai ter que tirar energia de algum local, e aí ele vai tirar, né, da gordura. Por isso também a questão da perda de peso, né, certo? E aí a pessoa fica mesmo com esse hálito, né, com um cheiro de acetona mesmo, acetonas, né, certo? A falta de ar, respiração rápida e profunda, né? Confusão mental, fraqueza exagerada, dor abdominal, né? Então, são alguns dos sinais e sintomas, né, da cetoacidose diabética, né? Que já é realmente um caso extremo, né? Quando a pessoa realmente não sabe de forma alguma que ela tem, né, diabetes. Pode ocorrer até a pessoa descobrir, por exemplo, que tem, né, diabetes tipo 1, né? E aí, né, também um sinal, né, que é a glicose maior que 240 ou 300 miligramas por decilitro, né, mas pode acontecer com valores de glicose normais ou próximo do normal também, né, sempre vai depender muito da questão do organismo de cada pessoa, né, isso falando de DM1, certo? Então, pode ser que seja muito comum antes da pessoa descobrir, ou então, por exemplo, pacientes DM2, né, que tem uma diabetes altamente descompensada, porque não fazem nenhum tipo de tratamento, né, não seguem nenhum tipo de tratamento, né, então pode também chegar a ter cetoacidose diabética, né. Como é que é o tratamento, né, da DM1? Tratamento com insulina, né, a gente já com certeza já deve conhecer alguém, né? Já devem ser bastante familiarizados, né? Em pacientes com DM1, né? Então, vai ser recomendado iniciar o tratamento, né? Imediatamente, né? Com a insulina, após o diagnóstico, para prevenir a descompensação metabólica, né? E essa cetoacidose diabética, né? Como a gente viu, como ela dá a tontura, dá fraqueza, dá perda do apetite, né? Então, falta de ar, então não é interessante, né? Então, realmente descobriu que tem, né? A pessoa está sentindo esses sintomas, descobriu que tem mesmo diabetes, se for, né, diabetes tipo 1, então tem que começar a tomar insulina, porque que o corpo não está produzindo essa insulina, né? Aqui, né, estou mostrando alguns tipos, né, de insulina que são utilizados, né, tanto para quem tem DM1 como para quem tem DM2, né, certo? Aí, nessa tabela, né, está separado, né, as insulinas basais e as insulinas prandiais, né? Que as insulinas basais, né, vão ser aquelas insulinas para ter, né, aquela glicose, né, aqueles valores de glicose basais, né? Certo? Aqui tem, né? A insulina intermediária, mais comum, né? A NPH, ela vai ter, né, o início da ação dela entre 2 e 4 horas, o pico de ação dela, né? Ela realmente vai ter, né, maior efetividade dessa ação, né? Dessa insulina de 4 a 10 horas, e essa duração, né, da ação dela entre 10 e 18 horas. Um análogo, né, de insulina de ação longa, a glargina, o 100, né? Bom, tem início, não vai ter o pico, né, mas tem uma duração de 20 a 24 horas. Um análogo também de ação intermediária, determine, né, tem todas essas questões, né, para manter a basal, né, a insulina basal, certo? Um análogo de insulina, né, de ação ultra longa, né, então essa daqui já é bem interessante, né, tem a degludeca, né, tem essa insulina basal, né, dentro do adequado, de 36 a 42 horas, né? Essa de cima de 36 horas e a de baixo de 42 horas. O que a gente vê mais comum pelo SUS, né, a NPH, né, que é o que é doado, né, que é doado, que é dado mesmo no posto de saúde, né, é a NPH, tá? E se eu não estiver enganada, eu acho que essa Determi também, eles já estavam disponibilizando também. E aí tem as outras, né, as insulinas prandiais, né, para serem utilizadas realmente antes, né,
do almoço, antes do jantar, né? Antes das refeições, né? Tem a insulina rápida, né, que é a regular humana, ela vai ter um início bem rápido, né, de 30 a 60 minutos. O pico de ação dela vai ser de 2 a 3 horas, né, coincidindo mesmo com a questão da finalização da digestão, né, dos alimentos. E a duração da ação dela é de 5 a 8 horas. Mas outra, ultra rápida, né? Tem aspartame, a lispro e a glulisina, né? Então, elas têm ação bastante rápida, o pico delas também de ação vai ser bem rápido, né? De 30 minutos a 2 horas, né? E a duração delas é de 3 a 5 horas. Essas outras, né? A FEST, a aspartate e a inalada também, né? Assim, é interessante, né? Assim que a inalada, né? A insulina tem de início imediato a ação, dela, né, o pico dela é de 10 a 20 minutos, né, a duração de 1 a 2 horas de ação. A, também entregue pelo posto de saúde, pelo SUS, né, é a regular, as mais comuns, que os pacientes realmente usavam, tipos a gente nunca teve de atender pacientes de DM1, não, mas pacientes de DM2, os mais comuns, né, NPH e a regular, né, realmente eram regular que eles utilizavam, né, antes das refeições, e a NPH era essa mesmo para manter a insulina basal. E a Lispro também, né? A Lispro é que eles dão em forma de caneta, né? Realmente no SUS eles já disponibilizaram. Eu não sei se realmente agora já tem essas outras, né? Mas que eu via mesmo bastante eram essas três. A Lispro foi de uns tempos para cá, né? Uns 3, 4 anos para cá, mais ou menos, né? Mas a NPH e a regular realmente era a que era mais a gente viu, né? Falando agora, né, do rei da cocada preta, digamos assim, a DM2, que realmente, como eu falei, hoje em dia é muito comum mesmo, né, as pessoas terem, né, diagnóstico de DM2, né? É o tipo mais comum, né, como eu acabei de dizer mesmo, e realmente está frequentemente, né, associado à obesidade, isso é fato, né? Pela questão da resistência à insulina, né? E a da normal, né? Da secreção dessa insulina e vai ser pelo teoria mesmo só mostrando, né? A caso, né, de diabetes tipo 2, certo? O pâncreas, né, liberando essa insulina na célula, né, na parede celular, tem o GLUT4, né, que é o receptor da insulina, né, e aí ele tendo essa dificuldade mesmo de tanto, né, do receptor celular, né, de colocar essa célula para dentro, né, tá? Então, querido, né, para cá. Ocorre, né, uma resistência da insulina nos tecidos alvos, né, nas células musculares, nas células hepáticas e nas células adiposas, né, ou seja, como a gente falou lá no início, né, há uma descompensação, digamos assim, né, uma não utilização, né, ah, dessa insulina, né, há uma resistência à ação dessa insulina, né, por parte desses tecidos, né, desses tecidos alvo, né, desses órgãos alvo também, né. E como é que acontece, né, a resistência à insulina? Qual é o papel, né, desse órgão, né? A gente já sabe, super simples, né? Ele vai ser produzido pelo pâncreas, né? E ele tem né, a ação principal dele é levar a glicose para dentro das células, né? Onde ela vai ser usada para ser transformada em energia, né? Como foi, certo? E a, a insulina, né? Ela funciona mesmo como a chave, né? Para abrir a porta, né? Digamos assim, nessa frase, né? Então, a insulina, ela vai se ligar, né, a esse receptor mesmo de membrana das nossas células, né, e faz com que esse receptor abra, né, se abra para poder mesmo a glicose entrar para dentro das células, né?
Então, né, uma analogia bem simples, né? A glicose é igual às pessoas, né? A célula é igual a casa das pessoas, né? E a insulina vai ser a chave da porta, né? Então, realmente, o que é que acontece? Normalmente, o que é que vai a glicose está no nosso sangue, né? A chave abre a porta, né? No caso, a insulina, para abrir essa porta. A pessoa entra na casa, né? Que é a glicose entrando na célula, né? Certo? Só que na resistência à insulina, né? A fechadura da célula não responde a essa chave, né? Tá? Então, o que acontece? A insulina tenta abrir a porta, não responde direito, né? Então, a insulina vai lá tentar se ligar à célula, né? Ao receptor da membrana, e a célula não vai responder direito a essa ação dessa insulina. E a glicose não, né? Na resistência existe, mas a fechadura, que é a célula, não vai responder bem, né? Porque pode ser, né, pelo excesso, né, de glicose que tem aí também aconteceu, né, o excesso de insulina no sangue. Pode ser também por um defeito também do receptor dessa insulina, tá? Então, algumas coisas, né, podem explicar. E como é que o que o corpo tenta fazer, né, para poder compensar essa glicose, né, que não está entrando dentro da célula? Como é que ele pensa, né? Como a glicose vai continuar alta no nosso sangue, né, o pâncreas que vai pensar que precisa, né, produzir cada vez mais insulina. E aumenta, né, a produção de insulina, causando assim uma hiperinsulinemia, ou seja, né, uma quantidade muito grande, né, de insulina que vai ser produzida e vai ser jogada na nossa corrente sanguínea, né? Com o tempo, né, dessa questão, né, dessa glicose alta, dessa insulina alta, né, o fígado, o pâncreas, perdão, né, vai ficar insulina suficiente, né? E aí a glicose vai continuar subindo, e isso pode, né, evoluir para uma diabetes tipo 2, né? Então, no caso, a gente está falando da resistência, né, certo? Mesmo uma questão mesmo de sobrecarga, né, do nosso pâncreas, né, pela questão da quantidade, da sinalização dessa quantidade, né, de glicose alta no nosso sangue. Aqui é é que eu posso dizer, uma teiazinha, né, de vários, mostrando, né, o que é que causa, né, tanto a causa como os sintomas, né, e o que é que deve acontecer, né? Sintomas. Tem a hiperglicemia, a sede excessiva, que a gente já falou, a micção frequente e a fome excessiva, né? São alguns sintomas, né? Fatores ambientais podem ser mudança no padrão alimentar, né? Da própria idade mesmo, como a gente já tinha falado, a obesidade, né? Histórico anterior de diabetes gestacional, né? Pode contribuir também, né? Pré-diabetes, né? E a etnia, né? Então, dependendo da etnia da pessoa, né, ela pode ter a propensão maior de ter ou não, né, diabetes, certo? E aí, esses sintomas, né? A pessoa começa a apresentar esses sintomas e tem que ter, né, um diagnóstico para poder iniciar o tratamento clínico, né? Que, no caso, né, o tratamento clínico vai ser a medicação, né, com antidiabético oral e, se necessário, quando necessário, né, quando esse antidiabético oral ele não funciona mais, né, vai ser prescrito uma insulina, tá? Como é que é feito, né, o acompanhamento desse paciente, digamos assim, para saber qual, né, o medicamento que ele vai tomar, se vai precisar acrescentar insulina, né? Então, a cada 3 meses, eles têm acompanhamento falando de SUS, né? No posto de saúde.
né? A cada 3 meses, eles voltam para o médico, né? Para fazer esse acompanhamento, né? E, né, fazer exame e tudo para poder o médico ver se há necessidade de passar insulina, de aumentar o medicamento, de mudar o medicamento, né? Tá? Então, eles vão fazer o quê? A monitoração da glicemia capilar, né? Que é aquela glicemia que faz no dedinho, né? E da hemoglobina glicada, né? Então, eles vão sempre estar, né, monitorando essas duas coisas, tá? E em relação à questão das causas, né, que eu acabei não terminando de falar, o que, é que tem que acontecer também, né, para atuar também nesses fatores, nos fatores ambientais, por exemplo, né? Tem a entrada da terapia nutricional, claro, né? A gente sabe que a nutrição tem um fator altamente importante, né, na manutenção dos níveis ok, né, dessa glicemia, é um dos pés, digamos assim, do tripé, né? Porque as doenças crônicas, elas sempre têm o tripé, né? Como eu já falei, né, a alimentação, medicação e a atividade física, né? Então, a nutrição, ela é um dos três pés, né, desse tripé, certo? E aí, tem também a questão, né? A terapia nutricional pode vir também junto, né, com a educação nutricional, que aí, né, o medicamento, o paciente, ele sendo, né, educado, digamos assim, ele tendo consciência do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer, é mais fácil que ele consiga, né, se adequar a essa realidade nova dele, digamos assim. Pode ser feito, né? A restrição alimentar para perda de peso, lógico, se o paciente precisar perder peso, né? E uma ingestão alimentar ao longo do dia de uma forma correta, né? Que às vezes, de muitas vezes, né, o paciente se alimenta totalmente errado, né? E a prática de exercício físico, certo? Deixa eu passar aqui. Opa, ai meu Deus, passei demais. Pronto. Aqui, né, são alguns algumas coisas que a resistência à insulina ela podem trazer também, né? A questão da candidíase de repetição, né? Aumento do peso também e da gordura abdominal, né? Fome excessiva, desejo por carboidratos, né? Pode levar também a diabetes, pode levar ao desequilíbrio hormonal e pode também causar, né, um sono constante e uma fadiga, né? Porque, como eu já falei também, né, o organismo vai estar lá bem cheio, né, de glicose no sangue, mas não está se alimentando, né? Não está colocando essa glicose para dentro da célula, né? Aqui, né, só algumas figurinhas, né, mostrando a questão, né, da quintose. Ela vai criar esse acúmulo, digamos assim, é, pigmentação, né? Como a gente já tinha falado, né? Como é que eu posso dizer, mais protusos, né? Que aparecem mais, tá? Então, pode ser também um sinal mesmo. Eu já conheci uma pessoa, né, que ela era mãe de uma amiga minha, não era nem paciente, não. É, e era criança, que ela tinha. E aí eles descobriram, depois de fazer uma investigação, né, muito profunda, que ela estava com diabetes. Né? Então, realmente,
que a gente achou, eu achei bem interessante, né, na época, foi que o problema, né, a questão dela estar, né, com esses sinais era a questão de diabetes mesmo. Há outras causas, né, que podem ser, né, possíveis para esse diabetes, né? Pancreatite, trauma ou pancreatectomia, né? Retirada desse pâncreas, um trauma do pâncreas, né? Neoplasia pancreática, né? Doenças renais, a fibrose cística, a SOP, né? Então, obesidade, as dislipidemias, né? Pode ser um diabetes medicamentosa, né? Causado pelo uso excessivo de corticoides, né? Por exemplo, aqui, né, é um gráfico mostrando os principais fatores de risco, né, para poder a pessoa desenvolver diabetes, né? Então, aqui, né, do lado são os fatores de risco e, aliás, né, principais fatores de risco para diabetes tipo 2, justamente. E aqui os anos de vida perdidos, né? Se forem, né, ajustados por incapacidade atribuídos ao diabetes, na verdade, né? Então, fatores de risco para se a pessoa já tem diabetes, né? O que é que vai piorar mais ainda, digamos assim, né? A quantidade de anos que ela teria de vida, né? A índice de massa corporal, né? IMC maior do que 25, né? Então aumenta bastante o número de anos de vida perdidos, né? A baixa atividade física também, né? Aumenta bastante esse segundo aqui. Dieta pobre em realmente mais anos de vida. Aí vem, né? Seguinte, tudo é relacionado basicamente à dieta e à atividade física, né? Dieta pobre em castanhas e sementes, dieta pobre em rica, aliás, perdão, em carnes processadas, dieta pobre em frutas, dieta rica em carnes vermelhas, né? Tem a ver. Aí é outro fator diferente, né? Tabagismo e dietas ricas em bebidas açucaradas. Então, tem muito a ver com questão comportamental, digamos assim, também, né? Tanto relacionado à alimentação, como de outros fatores de vida mesmo, né? Certo? Atividade física, né? E o tabagismo também. E aí, como é que a gente pode melhorar, né, essa resistência à insulina? Né? Bastante conhecido. Né? A gente já sabe. Mas não custa nada relembrar, né? A alimentação é equilibrada, isso é fato, né? Então vai melhorar, como eu já falei, tudo, todas as doenças crônicas, né? Principalmente essas doenças crônicas, que são as que a gente vê mais, né? Que é a hipertensão e diabetes, né? Dessas duas mais comumente, né? As mais comuns, tem que ter alimentação equilibrada, né? A melhora da qualidade dessa alimentação, né? Redução de alimentos ultraprocessados, né? Entra também na questão da melhoria da qualidade. Atividade física, né? A gente sabe que a necessidade, né? Quando você faz atividade física, né? Vai aumentar, lógico, né? O uso dessa glicose pelo organismo, consequentemente aumentando, né? A sensibilidade do nosso corpo à insulina, a perda de gordura corporal, né? Porque a pessoa com obesidade, né? Ela já tem uma baixa, um corpo inflamado, né? Ela tem uma leve que vai causar também, né, a resistência à insulina, né? Um sono adequado, né? Então, a tentar ajustar esses pontos, né? Então, são coisas que vocês podem perguntar para os pacientes de vocês, né? Que aí você já acende a luzinha aqui na cabeça, né? Certo? Que é que eu posso tentar ajudar na alimentação dele? Será que ele faz atividade física? É um paciente com obesidade, né? Então, será que ele consegue iniciar uma atividade física, ter uma alimentação mais equilibrada e, consequentemente, assim, melhorando, né, a resistência à insulina, né, diminuindo os níveis de glicemia,
né? E o sono, né, ele vai ajudar a questão tanto da regulação do corpo como muscular, né? E aí, né, só uma frasezinha, né? O exercício físico ele vai funcionar como uma alternativa para colocar essa glicose para dentro da célula, né? Como eu falei, vai, consequentemente, né, ele vai aumentar a sensibilidade a essa insulina, né? Indicações de rastreamento, né? Quando é que a pessoa, né, vai começar a pensar, né, em procurar saber se ele tem ou não diabetes, né? Vamos dizer assim. Com a idade acima de 35 anos, né? Isso aí é universal, é para todo mundo, né? Para a idade abaixo de 35 anos, né? Com sobrepeso ou com obesidade e mais algum desses fatores de risco, né? Então, se a pessoa tem menos de 35 anos, tem sobrepeso ou obesidade e mais um desses fatores de risco, a pessoa já tem que fazer algum médico para poder fazer algum exame. E aí, quais são esses fatores de risco, né? Ela vai ter história familiar de DM2, né, parente de primeiro grau, história de doença cardiovascular, basta ter 35 anos, né, menos de 35 anos, sobrepeso, obesidade, mais esses fatores de risco, né? Hipertensão, HDL abaixo de 35, triglicerídeo acima de 250, síndrome dos ovários policísticos, né, a SOP, acantose nigricans, né, que é aquele escurinho, como a gente já tinha falado, e sedentarismo, né? Então, ó, teve 35, menos de 35, obesidade, e é sedentário, tá? Tem que procurar, né, saber se realmente não tem diabetes. Ah, se ela teve, né, pré-diabetes em um exame prévio, né? Se teve diabetes gestacional prévio, ou o recém-nato, né, grande para a idade gestacional, ou seja, um bebê muito grande, né, para a idade gestacional, né, a, durante, né, assim que nasceu, né, certo? E o FIDRINSC, né, alto ou baixo, aí pulamos, né? Outro, mais alguns critérios, né, para crianças e adolescentes agora, né? Outros para adultos assintomáticos, né, e para crianças e adolescentes assintomáticos, isso para DM2 também, né? Se a criança e adolescente tem sobrepeso ou obesidade, né, idade maior ou igual a 10 anos, ou após o início da puberdade, né, ou um dos fatores de risco adicionais, né? A história materna de DM2 ou diabetes gestacional durante a gestação da criança, né? Se a mãe tem DM2, ou se durante essa gestação dessa criança a mãe teve diabetes gestacional, né? Ah, e tem que juntar, né? Sobrepeso, obesidade, idade maior ou igual a 10 anos, ou após o início da puberdade, né? Já seria, né? Esses dois, né? E mais essa história materna de DM2, história familiar, né? Parente de primeiro grau, de segundo grau, né? Com DMX, lipidemia ou síndrome de ovários policísticos, né? Então, se a criança ou adolescente tiver um ou mais desses fatores de risco adicionais, né? Então, já é interessante que se inicie a procura, né, do médico para poder estar fazendo, né, uma investigação para rastrear. E aí, falando um pouquinho, né, sobre diabetes gestacional, também para relembrar, né, qual é a definição, né, qualquer grau de intolerância à glicose, né, durante ao período gestacional, pode acontecer, né, no início, ao longo dessa gestação, mas geralmente, né, o diagnóstico vai se dar, né, no segundo ou no terceiro trimestre, tá? Pode ser, como a gente já está falando, né? Pode ser transitório, só durante o mesmo período da gestação, mas pode persistir também depois do parto, né? E aí a pessoa pode ficar com DM2, né? Fator de risco para desenvolver DM2 no futuro,
ou até mesmo um risco para o próprio feto, né? Que aí pode nascer um bebezão, né? O bebê GIG, né? Que é o bebê grande para a idade gestacional, certo? Quais são os riscos, né? Maternos e fetais para esse desenvolvimento, né? Para desenvolver, né? Diabetes gestacional. Baixa ou elevada idade materna, ou seja, né? Se a mãe tem baixa idade ou uma idade muito elevada, risco, fator de risco, né? Se ela tem sobrepeso, obesidade ou ganho de peso excessivo na gravidez atual, né? Deposição central excessiva de gordura, acúmulo mesmo de gordura corporal nessa parte abdominal, né? Certo? História familiar ou um parente de primeiro grau, né? Com diabetes, certo? Só também, né? Hipertensão, pré-eclâmpsia, crescimento fetal excessivo, malformações, abortos de repetição, né? Entre outras coisas relacionadas ao feto, né? E uma quantidade mais baixa mesmo de vitamina D, que a mãe, né, pode fazer com que a mãe desenvolva o DM2, diabetes gestacional. E quais são as complicações, né? Complicações associadas a essa hiperglicemia durante a gestação, né? Certo? As maternas, né? Que a mãe pode sofrer. Candidíase vaginal, infecção urinária de repetição, o polidrômino, que é o que? Excesso, né? Líquido amniótico, né? Dentro, né? Da placenta, né? Desordens hipertensivas na gravidez, levar a um parto cesáreo, né? Surgimento ou agravamento das complicações mesmo crônicas, né, do DM, né? Um problema renal, né? Um problema mesmo vascular, mas nas partes periféricas, né? Certo? Para o feto, né? O que é que pode trazer para o feto? Essa questão dessa hiperglicemia, né? Durante a gestação. Uma macrosomia, né? Que o bebê, né? Tocotraumatismo, né? Abortamento, malas formações, um aborto intrauterino, ou seja, o bebezinho, né? Morrer dentro mesmo do óbito, falei aborto, óbito intrauterino, né? A prematuridade, ou seja, nasce antes do tempo, desconforto respiratório, né? Hipoglicemia neonatal, hipocalcemia e hiperbilirrubinemia, né? O bebê amarelinho, né? Certo? Futuras, né? As complicações futuras dessas risco aumentado dela desenvolver a diabetes tipo 2 e para o bebê, né, risco aumentado também de desenvolver síndrome metabólica, obesidade, diabetes e hipertensão arterial. Pode ter também a mãe, né, a recidiva de DMG em outras gestações, né, então, ou seja, se ela engravidar mais vezes, né, ela pode estar mais sujeita, né, a desenvolver DMG nas próximas gestações também, né, se ela teve na primeira, por exemplo. E para o filho também, né, sequelas e malformações, certo? Quais são os valores, né, de glicemia para a gestante, né? Então, né, certo? Se a mulher, né, gestante, grávida, vai lá e faz, né, e já vai dar entre 92, né, maior ou igual, na verdade, de 92, né, entre 92 e 125, quer dizer que a mulher é, né, classificada como DMG, tem diabetes mellitus gestacional, que é entre 92 e 125. Mas se por acaso, na primeira consulta pré-natal, né, do pré-natal, ela faz essa glicemia de jejum e dá maior do que 126, quer dizer que ela já era diabética, né? Que é como está dizendo aqui, ó, nessa última coluna, né? Ela já era diabética e ela não sabia, né? A glicemia é maior do que 126, certo? O que é que a pessoa vai fazer, né? Se a glicemia der menor do que 92, que a pessoa vai solicitar, né? O médico vai solicitar o TOTG, né? Que é o teste oral de tolerância à glicose, entre a 24ª e a 28ª semana de gestação, que é o de praxe, né? Fazer, certo? Se
por um acaso, essa DM, né, essa glicemia dessa pessoa dá entre 92 e 125, então tem que iniciar o tratamento já, né? É, ah, imediatamente. É isso que eu queria dizer. E se por uma, da mesma forma, se der maior do que 126, também tem que iniciar, né, o tratamento imediatamente, tá? No caso da glicemia ao acaso, né, sem ser glicose de jejum, né, vai se aplicar só se for maior ou igual a 200 miligramas, e aí vai ser diagnosticado mesmo diabetes mellitus, né? E é uma coisa, uma condição que a mãe já tinha antes de engravidar e ela não sabia, tá? Certo? Então, fique na cabeça que para diabetes gestacional, né, é diferente, certo? Se para a gente, né, quando diagnosticar diabetes mellitus, né, uma pessoa não grávida, né, tem que a glicemia dar maior do que 126, mas gestante deu entre 92 e 125, já está com DMG, tá? Certo? Se der acima de 125, se der 126, é que ela tinha diabetes, né? Uma diabetes, uma DM2 anterior à gestação e ela não sabia, certo? Para a gestante, né? Para a gestante, vai ser considerado normal se for menor do que 5,7. O risco aumentado, né, de desenvolver a DMG entre 5,7 e 6,4. Se der igual ou maior do que 6,5, né, já vai ser considerado que também, na mesma forma, tinham diabetes, né, mellitus, pré, e a pessoa não sabia, né? Antes de engravidar e a pessoa não sabia. Aqui é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente no digo na ação, né? Se a pessoa tiver considerado normal e o risco de desenvolver, né, DMG, a pessoa quer que o médico vai fazer, o enfermeiro vai fazer, vai solicitar TOTG com 24 a 28 semanas, né? E se der, né, acima de 6,5, já tem que iniciar imediatamente o tratamento, porque essa pessoa já tem uma diabetes, né, prévia, digamos assim. E tem esse outro tipo de diabetes, né, que se chama diabetes tipo LADA, né? Que é uma diabetes autoimune, né? E ela vai ser também lentamente progressiva, né? Assim como a diabetes tipo 1 também, né? Que é uma autoimune, né? Ela vai se desenvolver de uma forma mais lenta, mais em adultos, né? Também tem características, né, do tipo 2, né, devido à presença da resistência à insulina, certo? Pessoas, né, com DM2 progressivamente precisam de insulina devido à degradação das células beta pelos anticorpos, né? Em 6 meses ou poucos anos, né? Na verdade, elas começam, né, com essa DM2 e progressivamente, né, ela vai, né, como ela é lentamente progressiva, né? Então, progressivamente ela vai se desenvolvendo e vai fazendo com que a pessoa precise, né, da utilização da insulina, certo? Por ela ser autoimune também, né? Critérios mais aceitos para esse diagnóstico. Idade, diagnóstico maior do que 30 anos. Dá, né? Os anticorpos positivos para essa doença autoimune, né? Ausência de né? Então, isso também, mas é mais raro, né? Acontecer, né, em adultos com menos de 30 anos, tá? Então, há esse outro tipo de diabetes também diferenciado, né? E falando um pouquinho sobre a pré-diabetes, né? Que hoje em dia também é muito comum. Antigamente a gente não escutava tanto falar, mas hoje em dia a gente escutou falar bastante, né? Que bom que eles estabeleceram, né? Que foi estabelecido esse tipo de alerta. E aí é um tá, ainda é reversível, né? Você ainda consegue, né?
diante, né, de mudanças de comportamento, né, sem o uso, né, de ainda medicação, você já consegue, né, dar uma reversão. É que pode ser considerado, né, pela Sociedade Brasileira de Diabetes. É uma glicemia acima do normal, mas não é considerado diabetes, né? O pessoal achava muito engraçado que antigamente o pessoal dizia assim, e muita gente ainda diz hoje em dia, nem existe esse negócio de pré-diabetes, não. Ah, a cara da minha tia, isso. Por não sou eu quem estou dizendo. É a Sociedade Brasileira de Diabetes que Professora? foi, É, porque tá falou, travando Gabriela. um pouco. Tá travando um Tá pouco. travando? Isso. Tá melhor agora? Agora tá, só que aí às vezes cai. O áudio atrasa, entendeu? Eu acho que é a minha internet. Tá meio Agora eu ruim. tô. Aqui. Tá ouvindo agora? Sim. Tá. Pronto, qualquer coisa vocês avisam. E aí, em relação à pré-diabetes, né? Então, é a alteração, né, dessa glicemia acima do normal, mas que não é considerada ainda estágio pré, né? Então, essa glicemia desse paciente, dessa pessoa, ela dá entre 100 e 125 miligramas, né? Certo? E a hemoglobina glicada, né, também, que pode ser, é mais um, né, dos exames que fica entre 5,7% e 6,4%, né? E o teste oral de tolerância à glicose após 2 horas, né, de você tomar e para ser considerado, o teste de tolerância à glicose, para ser considerado normal, digamos assim, tem que dar menor do que 112, entre 140 e 100, já pode, né, ser considerado com pré-diabetes. Se der acima de 200, diabetes, certo? Então, essa glicemia de jejum entre 100 e 125, ou a hemoglobina glicada, 5,7, 6,4, ou o teste oral de tolerância à glicose entre 140 e 199, né? Você já tem esse diagnóstico, né, de pré-diabetes. E é só as coisas para ressaltar, né, como eu já tinha falado, né, é uma condição altamente reversível, né, então você não tem ainda, a pessoa não tem ainda, né, o diagnóstico de diabetes fechado, né, que é uma doença crônica e irreversível. No caso do pré-diabetes, você consegue, como eu falei, mudanças de hábitos de vida, voltar, né, à condição de normal, entre aspas, de não pré-diabetes, né, certo? Tem um alto risco de desenvolver para DM2, né, de evoluir para DM2, e é um foco realmente muito grande dentro, né, do SUS da atenção primária, para que pessoas, né, com diagnosticadas com pré-diabetes, elas não se tornem diabéticas, né? A nutrição tem um impacto muito grande. Então, assim, como eu estava falando, com mudanças, né, de estilo de vida, né, a pessoa consegue voltar à condição anterior, né, de valores normais de glicemia, valores normais de hemoglobina glicada e valores normais de, né, após o teste geral de tolerância à glicose. De glicemia de jejum e de hemoglobina glicada, né? Então, a perda de peso, né? Se for uma pessoa que está com sobrepeso, a melhora na qualidade da alimentação, na questão da prática de exercício físico, né? O sair do sedentarismo, né? Então, são ações que a pessoa tem que fazer se ela quiser reverter esse quadro em que ela se encontra. Reversível, e a mudança de comportamento, né, na melhora de qualidade de vida, faz com que você consiga, né, ter
essa reversão mesmo de quadro de diagnóstico, né? E os critérios laboratoriais, né, para diagnóstico de DM e a gente falou de DMG. O que aconteceu? De ser feito, né? A glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, né? Tipo assim, é o padrão mais utilizado, né? A glicemia de jejum considerada normal, né? Menor do que 100, você já sabe. A pré-diabetes, como eu estava falando, entre 100 e 120. Fica de alerta, né? Maior do que 126, aí já confirmado, né? Questão maior ou igual, né? A 126 já é considerado diabetes. Ou em jejum, ou após 12 horas da alimentação, né? Deu maior do que 200, maior ou igual a 200. E a pessoa tem algum sintoma, né? Daqueles que a gente viu, aí já pedido, né? Para uma pessoa sem estar gestante, né? Um teste oral de tolerância à glicose. Se a glicemia for, né, sendo aferida, né, menor com 1 hora, né, e menor do que 155, considerado normal. Entre 155 e 208 é considerado pré-diabético, né? É o que está aqui no quadrinho. Igual a 209 é diabético. A glicemia sendo aferida 2 horas após, né, a ingestão desse preparado, né, que é glicose diluída em água, né, que a gente toma, e aí com 1 hora é medida a glicemia, é medido em jejum, é medido com 1 hora e medido com 2 horas, né, para poder fazer essas comparações. Com 2 horas, né, se der menor do que 140, é considerado normal, se der de 140 a 199, né, a medição feita, né, der entre 140 e 199, pré-diabetes, se der maior ou igual a 200, você já é considerado diabético. É a normal, né, entre 5,7 e 6,4 de pré-diabetes e da hemoglobina glicada tem maior ou igual a 6,5 diabetes, certo? E aí, o diagnóstico diabético ele pode ser feito quando um dos critérios, né, estiver alterado e confirmado, né? Então, mais de uma vez, né? A glicemia de jejum foi feita, né, num espaço de tempo de 2 a 3 meses, né? Você repetiu esse exame e deu maior do que 126, você já é considerado diabético. Ou a hemoglobina glicada também, da mesma forma, deu maior ou igual a 6,5, considerado diabético também. Ou o teste oral de tolerância à glicose, maior ou igual a 200 miligramas, né, com 2 horas, né, após 2 horas que você tomou preparado, também você faz, né, o exame mais de uma vez, né, tem que fazer mais de uma vez, certo? Né, como você está falando aqui, alterado e confirmado, né? Então, ou então, né, uma glicemia medida casualmente mais algum dos sintomas, como a gente já viu. Os critérios não precisam, né? Tipo, não precisa, eu não, para você ser diagnosticado com diabetes, eu não preciso ter glicemia de jejum maior do que 126 ou e mais, né? A hemoglobina glicada maior do que 6,5. Não, pode ser um desses que já der alterado, já é considerado. Eles não precisam acontecer simultaneamente, certo? Né? E esse vermelhinho. Na presença de sintomas típicos de hiperglicemia, é recomendado que o diagnóstico seja estabelecido quando houver, né, uma glicemia plasmática ou ao acaso, certo? Então, se a pessoa tem, né, tipos, né, a sede, a questão de ir ao banheiro muitas vezes, né? Então, fica, né, estabelecido quando houver uma glicemia plasmática, né, ao acaso mesmo, como eu falei.
sem ser em jejum, né? Sem ser em jejum após, né, as refeições, quando for maior ou igual a 200, certo? Então, só mesmo para a gente ficar, relembrar, na verdade, quais são, né, esses parâmetros pré-diabéticos, tá? Diabético, pré-diabético, né? Um pouquinho da hemoglobina média das glicemias, né, diárias dos últimos 3 a 4 meses, né? A glicose sanguínea, ela se liga, né, de uma maneira irreversível a essa hemoglobina, tá? Vai ser, né, é um teste, né, um exame padrão ouro mesmo, né, para avaliar o controle metabólico, né, desse indivíduo com DM2, né? E quanto maior, né, quanto mais elevado, né, essa hemoglobina glicada que a gente viu, que o paciente com diabetes, né, ele vai ter uma hemoglobina glicada maior do que 6,5, né? Maior do que 6,5, né? Mas risco dessa pessoa desenvolver, né, uma complicação microvascular, certo? Que aí pode ser, né? Retinopatia nos olhos, né? Enxergar, né? Melhor, visão turva, né? Nefropatia diabética e a né? Certo? Então, altos, né, níveis de glicose no sangue, né? Eles vão causar, né? A danos, né, mesmo nas veias dos olhos, causando essa retinopatia, né? Eles vão causar, né, disfunções renais, né, causando essa nefropatia, nefropatia diabética, né? E eles vão, se a pessoa não tem, lógico, né, a questão do controle, né? E eles vão causar também dano, né, nessa questão dos vasos mesmo, mas principalmente, né, dessas partes mais periféricas, né, certo? E, né, só uma figurinha mesmo mostrando, né, como é que se dá essa hemoglobina glicada. Né? A hemoglobina é uma proteína dos glóbulos vermelhos, né, ela vai carregar, sabe? Né, o tempo médio de vida desses glóbulos vermelhos, né, por isso os 3 meses, né, por isso que se chama né, e é desse que mede, né, essa glicemia durante os 3 meses, né, como fonte de energia, né? Aliás, nesse período, né, eles usam a hemoglobina, vai usar a glicose como fonte de energia, né, que está mostrando nessa figurinha mais aumentada, né, o glóbulo vermelho e a hemoglobina e ao redor, né, a glicose, digamos assim. O açúcar, né, ele vai se acoplar, né, a essa hemoglobina, dando origem à chamada hemoglobina glicada. Né? Então, aqui embaixo, esse 3, né, mostrando, né, a molécula de glicose e a glicose ligada a essa molécula de hemoglobina. De açúcar acoplada, né? Ele vai ser utilizado, né, para ser um padrão também de diagnóstico de o exame, né, permite avaliar a glicemia nos últimos 3 meses, né, e não em episódios isolados, pela médio de vida desses glóbulos vermelhos, né, dessa hemoglobina dentro desses glóbulos vermelhos, tá? Então, aqui é só uma figurinha mesmo mostrando, né, essa como é que se dá, né, essa hemoglobina e essa glicose ligada a ela. Outras complicações, né, tardias, já estão, digamos assim, cuidado, né, o cuidado errado, né, com essa doença pode trazer, com a diabetes pode trazer. Doença arterial, doenças cerebrovasculares, dislipidemia, hipertensão, né, doenças vasculares periféricas, a, começa a perder a sensibilidade, né, dos pés, né, e aí se corta. Há já a dificuldade de cicatrização pela questão da quantidade de glicemia elevada, isso
no sangue, né? Então, a pessoa começa a ter necrose, né? E aí vai, como já falou, perda dos dedos, a perda dos pés, né? Vários dedos do pé, depois do pé, às vezes sobe para ele, né? Então, assim, são consequências de uma má administração, digamos assim, dessa doença, né? Tem metas, né, para o monitoramento da diabetes, né? Metas individualizadas em diversas situações, né? Da hemoglobina glicada, né? Para um paciente que já tem diabetes, a Sociedade Brasileira de Diabetes, né, ela estabelece para pacientes com DM1 ou DM2. Essa hemoglobina glicada tem que ficar menor do que 7. A gente não viu, né, que para ser diagnosticado com DM, diabetes tem que ser maior do que 6,5, mas essa pessoa com diabetes, ela tem, né, uma meta para essa hemoglobina não extrapolar, digamos assim, né? Então, para a hemoglobina glicada, para pacientes com DM2, é menor do que doenças, né, que o acometem, né? Então, menor do que 7,5. Se for um idoso mais frágil, mais comprometido, né, a glicemia, a hemoglobina glicada menor do que 8, perdão. Se for um idoso muito comprometido, é evitar sintomas de hiperglicemia ou de hipoglicemia, ou seja, um idoso que tenha muitas outras, né, ou, né, e a diabetes também já esteja mais avançada, né, de avanço da doença, né, e comprometimento, digamos assim, de outros órgãos, né. Crianças e adolescentes menor do que 7 também. Glicemia de jejum pré-prandial ou pré-prandial, agora não sabe. De 80 a 130, né? Então, é uma meta, certo? Para uma pessoa com DM1 ou DM2. O idoso, né? Mesma coisa. De 80 a 130, o idoso comprometido, 90 a 150, muito comprometido, 100 a 180, e uma criança de 70 a 130. A glicemia com 2 horas pós-prandial, né? 2 horas após a alimentação. Menor do que 180, todas são menores do que 180, né? Para todas as categorias, né? Pacientes com DM1 e DM2 para o idoso saudável. O idoso comprometido é de 100 a 180, muito comprometido de 110 a 200, e a criança de 90 a 150 também, criança e adolescente, né? Então, também, geralmente, os pacientes, né, que têm diabetes, eles recebem, principalmente os que fazem uso de insulina, diabético, ele tem que prescrever para eles receberem, né, o glicosímetro. Então, eles recebem o glicosímetro e eles recebem as lancetas, né, para furar, e eles recebem as fitas para fazer a aferição da glicemia, principalmente os que já tomam insulina para ter esse controle melhor, né, para poder saber mesmo se toma a quantidade, né, de unidades internacionais que é prescrito pelo médico, tá? Né? Hoje, a gente fala muito, né, dos hipoglicemiantes orais, né, que são esses medicamentos, os medicamentos para via oral, né, para o controle, como eu falei, né, o controle relacionado à mudança de comportamento, né, que é a melhoria a gente vai falar mais, né, da alimentação, claro, e a questão da atividade física e a tomada dos medicamentos, né? Que são os medicamentos conhecidos, né? Metformina, glibenclamida, glicazida, né? São medicamentos hipoglicemiantes orais. Hoje em dia, né, existem outros, né, além, né, dos tradicionais, né, desses antidiabéticos tradicionais que eu falei, tem novas classes, né, sendo utilizadas, como a semaglutida, que ele foi inicialmente desenvolvido, né, para ser um medicamento de diabético, né? Ele era para pacientes com ele ainda é, né? Não era, não, ele ainda é. Visto, né, que a pessoa ia perdendo peso, consequentemente, ele passou a ser utilizado para, né,
questão da perda de peso para pacientes, né, liberados, foi liberado pela Anvisa, né, para ser utilizado por pacientes com obesidade para perda de peso. Tem esse outro, né, a dapagliflozina, né, que ela vai atuar nos túbulos renais, bloqueando a reabsorção de glicose, né? Então, faz com que o excesso de açúcar seja eliminado na urina, né? Reduzindo assim a glicemia, certo? Quais são os benefícios, né, desses novos medicamentos, né? O controle glicêmico mais eficaz, a redução de peso, né, principalmente pela questão do GLP-1, e eles trazem proteção, né, principalmente a gliflozina, bem estranho, né, quase um trava-língua, ele traz proteção cardiovascular. Né, importância na prática, o uso crescente na rede pública, né, desses dois tipos de medicamentos novos, e a indicação principalmente para pacientes com alto risco de doenças cardiovasculares, né, de desenvolver, doenças cardiovasculares, pacientes com obesidade, pacientes com doença renal. Né? Então, está sendo, principalmente, né, a semaglutida, né, está sendo bastante disseminada, né, tanto para uso para diabetes, controle, mas eu não sei realmente como é que está a questão da distribuição do SUS da semaglutida, não sei. Vou até procurar saber depois se tem. E esse outro, ele traz proteção cardiovascular e renal, né? E aí, falando da nossa parte, né? A gente relembrou, né, várias coisas, e aí relembrando também da parte da terapia nutricional. A abordagem não farmacológica, né, como a intervenção nutricional, sua importância. Então, o foco vai ser controle do peso, que geralmente são pacientes, né, sobrepeso, obesidade, uma dieta saudável, atividade física, diminuição do tempo sentado, sedentarismo, melhora da duração do sono, fim do tabagismo, controle do estresse e monitorização contínua. Ah, Marília, mas com uma pessoa que não recebeu o glicosímetro, como é que pode ter o controle, né, dessa glicemia? No posto, eles podem ir lá no posto de saúde e fazer, né? Geralmente, o pessoal lá do posto pede só para o médico prescrever, ou então para a enfermeira pedir, mas eles fazem também, né? Sem nenhum tipo de problema. E aí, para a DM1, algumas recomendações, né? Não tem, né, uma dieta padronizada para pessoas com diabetes tipo 1, né? Então, as características vai ser para cada pessoa, individualizado, de acordo com o peso, de como é que está esse controle glicêmico, e aí vai dar as preferências, né? Do risco que essa pessoa tem, né, de ter ou não hipoglicemia, né? E aí tem que considerar tudo, como a gente já falou várias vezes, né? As condições metabólicas dele, né? Econômicas e culturais, né? E aí sempre coloca-se, né, o guia alimentar como referencial padrão para essa alimentação saudável, né? Monitorar sempre a ingestão dos carboidratos, né? E sempre considerar a resposta glicêmica desse paciente, que vai ser individual, né? Ao carboidrato da dieta. Então, essa questão, né, como eu estava falando, vai ser bem individualizada, a resposta do organismo ao consumo de carboidrato, né? A ingestão de carboidrato deve enfatizar fontes de carboidrato, né, densas em nutrientes, que são ricos em fibras e minimamente processados, né? Então, é uma recomendação, né? E pessoas com diabetes, né, elas vão ser encorajadas a não consumir, né, carboidratos refinados, açúcares adicionados, né? Focar mesmo baixo índice glicêmico em vegetais, legumes, frutas, né, laticínios, grãos integrais, né, eles vão ajudar, né, esses alimentos, né, eles vão ajudar no controle da glicemia e na diminuição dos níveis de colesterol, né. Quais são, né, outras recomendações para a DM1, né? A quantidade de carboidrato vai ser individualizada, né, uma vez que não tem, né, uma porcentagem, né, ideal, certo? De calorias provenientes de carboidrato para esses pacientes. A restrição de carboidratos, ou seja, dietas low carb, né?
para essas pessoas como ferramenta para o diagnóstico, para o controle glicêmico no curto prazo, pode ser considerado com cautela, né? Então, tem evidências que mostram a eficácia desse tipo de dieta para esse paciente. Mas é como eu estou dizendo, sempre vai depender de hidratos, né? Muito recomendado, né? E melhora o controle dessa glicemia, né? Então, sempre considerado, né? O custo, a preferência da pessoa e as peculiaridades, né? Que vão caber a cada pessoa. Deve considerar também contabilizar o teor de proteína e gordura da alimentação, né? Além da contagem de carboidrato, né? O objetivo de melhorar o controle glicêmico, né? Com o objetivo, né, de melhorar esse controle glicêmico, né? O consumo de alimentos de baixo índice glicêmico pode ser considerado para reduzir essa glicemia pós-prandial também, né? Sobretudo quando consumidos de maneira isolada, se não houver, né? Combinação de outros alimentos, né? Certo? É recomendado orientar a restrição calórica individualizada, né? A partir da ingestão calórica original para perda de tiver sobrepeso ou obesidade, claro, né? E pessoas com DM1 vai ser indicado, né? 14 gramas de fibra a cada 1.000 quilocalorias por dia, né? Para melhorar essa questão do risco cardiovascular e das 14 gramas de fibra para cada 1.000 quilocalorias da dieta, né? Certo? Aí tá falando um pouquinho, né, sobre índice glicêmico e carga glicêmica, né? Às vezes a gente se confunde e às vezes a gente acaba utilizando muito, principalmente para pensar, né, numa refeição para esse tipo, para esses pacientes com diabetes, né? O índice glicêmico, né? Ele vai ser sempre vai se corresponder, né? É a velocidade com que a glicemia vai subir quando a pessoa consome determinado alimento, né? Como está dizendo aqui embaixo. Quão rápido o alimento vira açúcar no sangue. A carga glicêmica é a velocidade mais a quantidade. Então, o impacto mesmo real no organismo, considerando quanto você consumiu daquele alimento, daquela refeição, né? Aí aqui embaixo, né? Só um resuminho, né? Que o índice glicêmico, ele vai avaliar o quê? A velocidade da glicemia, não considerando a quantidade, né? Do que você comeu, e a carga glicêmica é o impacto real, né? Na glicemia. E ele considera a quantidade, né? Daquela refeição que você consumiu, né? De tudo que você consumiu, certo? Passei demais. Aqui, né, também falando novamente, né, que o que é o índice glicêmico, né, a velocidade com que o carboidrato de um alimento aumenta a glicemia, né, comparando a glicose pura, certo? Então, a classificação, né, desses alimentos, ser um alimento de baixo índice glicêmico, de médio índice glicêmico e de alto índice glicêmico, né? Não depende da quantidade, só da qualidade do carboidrato, né? E aí vai ser influenciado, né, por fibra, por gordura, por proteína, grau de processamento, né, desse alimento e a forma de preparo. Aí tem alguns exemplos bem clássicos, né? O pão branco, né, ele vai ter um alto índice glicêmico, né? E o feijão, ele vai ter um baixo índice glicêmico, né? Justamente levando em consideração, né, todas essas coisas que a gente falou assim, né? O grau de processamento, a forma de preparo, né? Pão, por exemplo, a quantidade de proteína que tem no pão, que tem no feijão, a quantidade de fibra que tem no pão, que tem no feijão, né? A quantidade de... Nem falo nem de gordura, não tem chuva, porque enfim, não tem, né? Mas no feijão, por exemplo, né, tem uma quantidade muito mínima. Sozinho, né? Tá? E é o que a gente vai priorizar sempre, né? A questão do padrão alimentar, né? Que é só a melhora desse padrão alimentar, né? Aqui é um do índice glicêmico no nível de glicose sanguíneo, né? Alimentos baixos índice glicêmico, né? Eles vão manter essa glicose, né, dentro de um padrão bem
parecido, né? Não vai aumentar tanto essa glicose no sangue, né? E o consumo, né, de alimentos com alto índice glicêmico, ele vai ter aquele pico e depois vai ter aquela caída bem abrupta, né? Bem brusca da glicemia no sangue, que é o que a gente não quer para o paciente, né? O que a gente quer mesmo é o controle da glicemia dele. Opa, cadê? A aplicação prática, né? Falando do índice glicêmico, um prato de frutas com impacto glicêmico, um prato de frutas com uma fibra, ele vai ter um impacto glicêmico menor, né? Certo? Então, a gente pode dar uma melhorada nesse índice glicêmico dessa refeição. E falando um pouquinho, né, da carga glicêmica, o impacto real do alimento ou da refeição, né, na glicemia, considerando o quê? O índice glicêmico, a quantidade de carboidrato da porção, e aí uma ressalva, né? Quanto maior a porção, maior será o impacto glicêmico dessa refeição, desse alimento, né, nessa pessoa, né, nessa glicemia, na verdade. E aí tem uma formulazinha, né? Para saber a carga glicêmica. Vai ser o índice glicêmico, né, do alimento, vezes o carboidrato disponível, a quantidade de carboidrato disponível na porção, dividido por 100. E aí tem classificação também, né? Baixa, menor do que 10, médio, de 11 a 19 e alto, maior ou igual a 20. O exemplo prático aqui, né? Da melancia, ela vai ter um índice glicêmico alto, mas possui pouca quantidade de carboidrato por porção. Resultado, a carga glicêmica vai ser baixa, né? Ela tem índice glicêmico alto, mas tem pouco carboidrato, né? Se a gente for pensar na fórmula aqui, né? No final da história, a carga glicêmica da melancia, né, vai ser baixa. Ela não vai aumentar tanto, né, essa glicemia dessa pessoa, né? Dependendo da quantidade que você coma, né? Por isso que está dizendo aqui, quanto maior a porção, maior será o impacto, né? E uma aplicação, um exemplo, para pacientes com diabetes, resistência à insulina, síndrome metabólica, né? Estratégias que a gente pode fazer, né? Preferir alimentos de baixo índice glicêmico, combinar alimentos, né? Como sempre, né? Carboidrato, proteína e gordura, né? Para diminuir o impacto, né, do consumo desses alimentos, né, dos carboidratos na glicemia, né? Utilizando a gordura e a proteína, né? Pensar na refeição como um todo, né? Na carga glicêmica da refeição, na quantidade de carboidrato. E a gente não pode só pensar, vixe, eu não vou colocar arroz branco. Como naquele dia a gente estava fazendo, né? A refeição, né? Dos pacientes. Na segunda-feira. O arroz branco sozinho, realmente, para o diabético, ele não é interessante. Mas ele vai comer no almoço, né? Só o arroz, né? Ele vai comer o arroz, ele vai comer o feijão, ele vai comer a salada, ele vai comer a proteína, e aí vai ter um impacto menor, né, na glicemia dele, certo? Então, a gente não pode isolar, né, só o arroz, por exemplo, né? Se a pessoa não tem a possibilidade de comer outro arroz, ele pode comer o arroz branco. Então, aqui, né, também é um resuminho mesmo falando, né, de novo, sobre índice glicêmico, né? O índice glicêmico vai ser a resposta glicêmica pós-prandial, né, em até 2 horas após a ingestão de determinado alimento, contendo 50 gramas de carboidrato disponível, né, expresso em porcentagem, com base em um alimento referência, né, na glicose no pão branco. Que aí aqui está a classificação, né? Baixo índice glicêmico, menor do que 50, médio índice glicêmico entre 50 e 70, alto índice glicêmico entre 70 e 100, né? Em exemplo, né, alguns alimentos, né? De baixo índice glicêmico a maçã, médio índice glicêmico a abacaxi e alto índice glicêmico a abóbora, né? Aí falando de carga glicêmica, né? Nas porções, né, que são consumidas em um determinado alimento e a qualidade dos mesmos, né? Aqui também falando, né, da estratificação. A carga glicêmica, baixa carga glicêmica, menor ou igual a 10,
moderada carga glicêmica, né? De 10 a 20, e alta e menor ou igual a 20. E a gente saber, né? A formulazinha, para a gente saber a carga glicêmica daquela refeição, daquele alimento, né? A porção percentual, né? De índice glicêmico vezes a porção de carboidrato disponível dividido por 100. E, né, mostrando, a banana nanica, né, tem um índice glicêmico médio de 100. Carboidratos disponíveis, 24. Quando faz a conta, né, a carga glicêmica de 14, né? A batata inglesa tem um índice glicêmico alto. É, 100 gramas de batata inglesa, né? Carboidratos disponíveis vai ter 15, né? Então, a carga glicêmica da batata inglesa vai ser menor do que a carga de 100 gramas, né? De batata inglesa do que de 100 gramas de banana nanica, né? Então, aí a gente sempre tem que ficar ligado, né? Que vai ser a diferença e fatores, né, que podem influenciar nesse índice glicêmico, método de cocção, grau de maturação das frutas, as fibras solúveis, né, interação com os macronutrientes. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. É tipo aquela história, né? Para diabético não pode comer cenoura. Diabético comer cenoura aumenta muito a glicemia. Não pode comer beterraba, porque já vão com esse pensamento, né? Aí o que a gente pode falar? O senhor pode comer beterraba, o senhor pode comer cenoura. Pode ser dentro da refeição, né? Com arroz, com feijão, com a carne, tipo de... Mas se eu tiver medo, né? Eu tiver cismado em consumir, o que é que você pode fazer? Pode utilizar a cenoura e a beterraba de uma outra forma, crua, né? Ralada e cruzinha, né? Então, o grau, a questão, né, do método de cocção. A fruta, a banana, também outra fruta que eles têm, né? Muito receio de consumir banana. Então, se não for uma banana muito madura, né? Uma banana mais para verde, né? Eu te dizia, eu gostava muito de dizer isso para eles. Eles podem utilizar também. E lembrando sempre, né, que a gente pode sempre estar, né, associando. Como vocês até fizeram, naquele de colocar uma aveia, se possível, né, pela questão da fibra, né, ao invés de utilizar o pão normal, o pão branco, né, utilizar o pão integral, sempre colocar uma proteína, né, então, até, né, e falando para eles, né. E aí, né, recomendações, né, de DM2. Não existe uma estratégia alimentar universal para prevenir ou para retardar o início dessa DM2. Incentivar a perda estruturada, né, e um plano alimentar saudável vão ser as coisas que vão funcionar, né, que vão comprovadamente funcionar. Né, redução de caloria, né, para perda de peso, redução de gordura saturada, né, dieta balanceada com restrição de carboidrato simples ou refinado. Desculpa, de alta absorção, né? Aumento da ingestão de fibra, associado sempre também à prática de atividade física, né? Então, esses pontos que foram o peso que a pessoa se previna mais, né, para o aparecimento da DM2. E aí, outras recomendações também. Né, a adoção de um padrão de alimentação mais saudável, né, sempre em conta, permitindo que, levando em consideração, né, as preferências desse paciente, ele consiga, né, aderir melhor a esse tratamento, né, no caso de pacientes já com DM2. Em pessoas com DM2 que apresentam sobrepeso, né, obesidade, é recomendado perder no mínimo 5% do peso corporal inicial para melhorar o controle glicêmico. Tá? Então, é uma meta, assim, ele perdendo, né, inicialmente, né, para ele perder inicialmente, né, 5% do peso
para você já ir reduzindo, né, a questão dos níveis glicêmicos e você conseguir ter um controle. Claro que ele vai perdendo a cada mês, né, mas inicialmente pelo menos 5% do peso. A perda de peso ela deve ser programada de acordo com o plano, né, de tratamento, considerando o tempo, a idade, a rotina, as outras comorbidades, né, algumas outras doenças e, né, os recursos que o paciente vai ter, né, certo? Gente, só bem rapidinho aqui. Pronto. Tirei aqui o carregador. Só. Né, encorajados, né, como a gente já tinha falado, a diminuir a ingestão de carboidratos e açúcar de a recomendação, né? O paciente diabetes tipo 2, ele pode, né, ser colocado a pelo menos 10% de sacarose dentro da dieta do paciente, não tem problema. Mas a gente vai desencorajar e utilizar, né? Também não vai dizer não, porque o pessoal não tem muito limite, né? Priorizar o uso de carboidratos de vegetais, legumes, né? Ah, leguminosas, né? De frutas, de laticínios, grãos integrais, que vão, né, favorecer a redução do índice glicêmico das refeições, né? Ou seja, reforçando, né, a informação de cima, diminuir a ingestão de carboidratos refinados, né? Dá utilizar os carboidratos mais complexos. Aí aqui, né, as recomendações da dieta terápicas, né? O carboidrato vai ser preditor da glicemia pós-prandial, né, fonte da energia principal da gente, né? E aí ele vai ser de 45% a 60% do nosso VET, né, do nosso valor energético total. O mínimo, pelo menos 130 gramas por dia, né? A frutose, né, ela vai vir do consumo de frutas, de hortaliças, né, que vão comer naturalmente, não vai precisar ser retirado, né? A sacarose, ó, no máximo de 5 a 10% do leite. Então, pode, né? A sacarose pode ser utilizada, com açúcar pode ser utilizada, mas de 5 a 10%, é uma quantidade bem mínima, né? Desse gasto energético total. A fibra, aquela mesma recomendação também, de 14 gramas, né, por 1.000 quilocalorias, sendo no mínimo, né, para paciente com DM2, 25 gramas por dia, tá? A meta de fibra deve ser individualizada e gradualmente para minimizar os desconfortos gráficos. Fibra com vegetais naturalmente ricos em fibra é preferencial, né, fibra, em comparação aos suplementos, né? Então, se você conseguir, dá para conseguir, né, demais, né, essa quantidade, né, de fibra na alimentação, você consegue mesmo bater isso aí, é tranquilo. Né? Então, utilizando sempre, claro, dando preferência, né, aos alimentos naturais. Proteína, né? A pessoa que tem diabetes, mas tem a função renal preservada, né, ela pode consumir de 15 a 20% do gasto energético total de proteína, pode ser de 1 a 1,5, né, para ser mais individualidade, grama por quilo de peso. Se existir nessa associação, existe, na verdade, na associação entre a sarcopenia e a DM2, a redução, né, da massa muscular ao mesmo tempo causa e consequência da resistência à insulina. Né? E por isso, preservar a massa muscular é fundamental. Então, pode se optar, né, por uma quantidade de proteína maior, né, para essa dieta. Tá? As fontes de carboidrato, né, rico em não devem ser considerados para tratar ou prevenir hipoglicemia em pacientes portadores de DM2. Tá? Então, considerar mais essa questão mesmo da proteína por quilo de peso, né, de 1 a 1,5 gramas por quilo de peso, ou essa variação de 15 a 20%. É isso mesmo, né? Se a paciente tiver essa questão de hipoglicemia, né, você vai ter que
preferir, né, carboidratos que sejam mais simples para poder realmente aumentar essa glicemia novamente desse paciente, né? Tá? Então, passe, né, essa última informação aqui, né? Carboidrato junto com proteína vai aumentar mais devagar a glicemia no sangue, né? Outras recomendações, né? Consumo de gordura total, né? Vai ficar entre 20 a 35, né? E sempre priorizar ácidos graxos mono e poliinsaturados, né? Diminuindo lá, lógico, né? O consumo de gordura saturada, tá? Para essa questão das doenças cardiovasculares. Então, aqui, né? Outras recomendações de outras gorduras. A gordura total de 25 a 30, ácidos graxos saturados, menor do que 7%, né, do GET. Os poliinsaturados, até 10% das calorias totais. Os ácidos graxos monoinsaturados, de 5 a 15. O colesterol menor do que 300. Os micronutrientes vão seguir sempre, né, a mesma recomendação das DRIs para a população não diabética, então não tem problema. E o sódio de 2.000 miligramas, que é correspondente a 5 gramas de sal por dia. E é a mesma recomendação para a população normal, né? Para a população que não tem nenhum tipo de doença. É essa mesma recomendação. Outra coisa que é importante, né? Os níveis de B12, eles deverão ser avaliados anualmente, após 4 anos do início da metformina, né? E repostos se for necessário, né? Em função ao risco da deficiência de B12, que está associada ao uso da medicação, né? Então, sempre que o paciente fizer uso da metformina, né, ele vai ter que ficar fazendo a questão do acompanhamento da B12 dele também, tá? Pela questão do uso desse medicamento. E o uso de adoçantes, né? No DM2. Não há evidências conclusivas, né, sobre o benéfico ou deletério ruim, né, atribuído ao uso desses edulcorantes, né, desses adoçantes não nutritivos, nesse controle glicêmico dos pacientes com DM12, tanto em comparação com o açúcar como com os adoçantes nutritivos. Deve visar a melhora do controle glicêmico, embora, né, eles possam ser utilizados para substituir o açúcar, né, no intuito, né, da redução calórica, certo? Esses edulcorantes não nutritivos, eles podem auxiliar na redução da ingestão de carboidratos, né, açúcar de mesa mesmo, né, de calorias. Porém, eles devem ter tomado cuidado, né, com os alimentares, tá? Deixa eu só ficar aqui. Probióticos, eles podem sim, lógico, né, com certeza, né, serem utilizados, né, e serem muito úteis, né, no controle glicêmico, né. Eles não possuem ainda, né, uma evidência científica muito robusta, mas, né, tem muitos diagnósticos, né, aliás, perdão, muitos estudos sendo feitos, né, para poder a, fortalecer mais essa evidência, né? E eles vão ser necessários, né? Mais estudos também, mas sempre tem que considerar, né? O tempo de tratamento desses pacientes que eles já vêm fazendo, né? A dose adequada para esses pacientes, né? Desses probióticos e os tipos de cepas que vão ser utilizados para eles, né? Mas com certeza mal não vai fazer, né? Um probiótico para uma pessoa que tem diabetes, né? A abordagem em relação ao comportamento alimentar, né? A abordagem nutricional, ela não deve ser somente prescritiva, né? Você não vai só lá prescrever a dieta para ele e tchau, não, né? Mas também ela deve abordar a questão da importância, né, da mudança de comportamento alimentar, né? Colocando esse indivíduo no centro mesmo do cuidado, né? E considerando a disposição dele, né, para que ele mude mesmo esse comportamento dele, né? Dessa forma, né, adaptando nas recomendações nutricionais as características do indivíduo. Então, assim, a gente tem, né, toda aquela questão da dietoterapia, né, quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, quantidade de gorduras, né, de uma forma geral. As outras recomendações também, mas sempre vai tentar ter que se adequar, né, às características de cada indivíduo. E aí o nutricionista, né, ele vai
esclarecer os aspectos importantes dessa terapia, né, aos membros dessa equipe multidisciplinar, porque ele vai, né, esse paciente ele vai ser tratado por vários outros profissionais, né, e para o próprio paciente mesmo, né, a fim de que esse paciente, digamos assim, ele, com esse saber, ele cumpre a ideia mesmo, né, se tratar, né, e ele sabendo, ele tendo a ideia mesmo do que precisa ser feito, né, do que deve ser feito, né, ele vai não tem a ideia, mas sim o ser, né, o que deve ser feito, o que ele tem que fazer para melhorar. Né? Ele consegue, né, se tratar melhor, ele consegue entender melhor, ele consegue, né, levar esse plano alimentar, assim, essas mudanças que ele precisa fazer, né, mais a sério. E aí também, né, podem ser utilizados, né, programas de grupo, né, tem mostrando aqui a foto, né, grupos de hipertensos e diabéticos, né, para auxiliar essa melhora, né, desse tratamento. Não, eles vão ser eficazes, né, para auxiliar nessa estratégia de mudança do estilo de vida, né, então, assim, eles participando de grupos, eles veem, né, as outras pessoas falando, né, eles veem outros exemplos, né, e aí eles podem trazer para se conscientizarem, né. E aqui, a educação em saúde, dentro de um programa, é fundamental para apoiar todas as fases de tratamento, né? Conscientizar esse participante desse grupo, né? Tem diabetes, né? Da importância de um planejamento alimentar individualizado, né? Deve ser a prioridade em todos os programas voltados para pessoas com diabetes. Né? Então, pessoas com diabetes, seus familiares, seus cuidadores devem ser inseridos em programas de educação nutricional, né? Desde o diagnóstico, para que eles saibam, né, que esse cuidado, né, faz com que eles fiquem mais independentes, né, e eles consigam saber o que, é que eles podem comer, tomar decisões mais acertadas, né, para poder eles continuarem tendo uma vida normal, né, e essa questão da decisão em relação a qual alimento eles vão comer, né, e esse controle metabólico, para a glicemia nem subir demais e nem ficar muito baixo, né, porque tem gente que fica com medo de comer qualquer tipo de coisa, né. Gente, já vou terminar, porque está fazendo zoada demais. Para finalizar, estratégias educacionais, né, vão incluir atividades em grupos, oficinas, palestras, né, participação desse paciente, do cuidador dele, né, e dos familiares no gerenciamento dessa doença, tá? Aqui, né, só mostrando alguns sintomas, né, de hipoglicemia, né, como eu digo, pessoas que podem, né, ficar com medo de comer, eles podem vir a ter hipoglicemia, ou então pessoas que não têm esse controle dessa diabetes de jeito nenhum, eles podem vir a ter hipoglicemia, né? Pode ter dor de cabeça, alteração no humor, desmaio, visão turva, confusão mental, náusea, né, suor frio e sonolência, certo? Então, podem ser, né, alguns sintomas de hipoglicemia. Alimentos com que a hipoglicemia vai ser caracterizada com, né, com uma glicemia abaixo de 70, né, certo? Então, ela pode ser corrigida com alimentos com 20 gramas de carboidrato, que vai corresponder ao quê? 20 ml de suco de laranja, né, de fruta, ou então do refrigerante, 4 a 5 bolachas, né, creme cracker, por exemplo, tem. É uma colher de sopa de mel, tem 15, né, tem carboidrato, 4 colheres de sopa de chá, né, de açúcar, 2 colheres de sopa de uvas passas, né? E aí não é interessante, né, oferecer, né, nenhum alimento para a pessoa, né, para corrigir essa hipoglicemia, alimentos que tenham, né, proteína e gordura junto, né? Por exemplo, leite, chocolate, né? Então, mesmo que sejam alimentos que tenham esse carboidrato mais disponível, mais fácil para que essa glicemia, né, suba mais rápido, certo? Deixa eu ver aqui que a gente vai vir, acho que agora já é de hipertensão, hipertensão arterial. Eu queria continuar mais um pouquinho, mas porque o povo está fazendo todas as zoada aqui fora, que deixa eu só dar uma olhadinha aqui qual é o slide que a gente está.
60, 65. São cento e pouco, 102. Vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui, muito do lado ali, como eu estou aqui embaixo, a questão da minha filha não me deixar dar aula lá em cima. Aí eu vou parar por aqui, aí quando eu for na próxima semana, na quarta-feira, né, aí a gente continua dessa de hipertensão, tá bom? Porque foi muito zoado, eu acredito que você deve estar escutando a zoada aí, tá bom? Viu, meninas? Obrigada e bom feriado, né? Tenham cuidado. E segunda-feira a gente tem aula, viu? Tem aula de é, a Professora, gente você vai pode repetir?